Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. No último domingo, o São Paulo recebeu o Fluminense no Morumbis, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão Betano, e venceu por 3-1, em uma tarde em que o tricolor paulista demonstrou grande competitividade. Resultado importante para o Clube da Fé, já que agora a equipe saltou para a 8ª colocação na tabela, com 22 pontos, entrando na briga por uma vaga no G4. Além disso, a vitória também fez com que a torcida enaltecesse o técnico Hernan Crespo pela mudança de postura do SPFC. Crespo, após o duelo, elogiou bastante o time e explicou suas mudanças. De fato, o treinador teve visão para potencializar o desempenho da equipe, que respondeu muito bem às adversidades que surgiram durante o jogo. Todavia, a postura da equipe, tão elogiada pelo técnico argentino, também foi algo assimilado pelo elenco. Marcos Antônio, ao deixar o gramado, comentou sobre a reviravolta ao qual o São Paulo mergulhou com a chegada de Crespo. O meio-campista ressaltou que o principal trunfo para uma nova atitude do tricolor foi a mudança mental coletiva. Perdemos muitas vezes antes, mas voltamos com tudo, com outra mentalidade. Abraçamos o trabalho para podermos crescer e seguir evoluindo e colocar o São Paulo no lugar que a gente mais gosta de estar, afirmou Marco Antônio. Com uma reviravolta onde a competitividade se mostra bem diferente da apresentada quando o Zubeldia ainda comandava a equipe, as comparações foram inevitáveis na zona mista, e o meio-campista fez questão de brecar qualquer análise sobre os dois treinadores. Estamos fazendo aquilo que ele Crespo quer e vamos continuar fazendo. Eu acho que é uma comparação que não precisa. Nós temos um grande carinho pelo Zubeldia e pronto. Agora é seguir trabalhando, finalizou Marco Antônio. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Ida no Brasileirão. A torcida chama o nome de Luciano. E ele chama o time. No apito do juiz, um sinal da cruz para se benzer. E olha, ele ia precisar. Não é fácil errar um pênalti. O VAR anulou o gol e o time é sempre igual. Sempre igual. Desde o começo, o São Paulo foi pra cima. E a história dos últimos jogos até ali se repetia. Bola que passa pelo pé de Luciano, termina em gol. Arboleda! Número 5! Arboleda sobe muito, vira centroavante. E sempre sou o cara que gosta de estar na área quando a gente ganha essa segunda bola aí, os cruzamentos sempre estão no lugar certo e graças a Deus hoje pude fazer mais um gol aí. O toque no braço de Martinelli podia ser a confirmação da boa fase, mas, graças a Fábio, não foi. Fábio! O Luciano, em ótimo momento, bateu! O Fábio cresceu, se agigantou! Já no segundo tempo, Bobadilha chutou e Ferrarese avisou. O gol era mesmo de Luciano. Isso é considerado mão na bola. O árbitro tá anulando, hein? De fato, não era a tarde do camisa 10. Mas o time de Crespo ensina que nem sempre é necessário ter sorte. Gosta de jogar bola e tem muita vontade de recuperar bola. Então, quando você tem essas duas coisas, volta um time perigoso, um adversário difícil. Alan Franco roubou, Luciano passou e da tabelinha veio o segundo gol. Marcos Antônio segurou, cruzamento na área para Ferreirinha! Ferreirinha faz o gol do time do São Paulo! Ferreirinha comemorou duas vezes, uma com Marcos Antônio e a outra com a aprovação do VAR. Se você viu o jogo de hoje, totalmente controlado o jogo, mas a qualidade do adversário colocou 2-1. No primeiro ataque do Fluminense no segundo tempo, veio o gol. Samuel Xavier diminui o Fluminense. Para voltar ao controle do jogo, valeu o mantra do técnico. Gosta de jogar bola e tem muita vontade de recuperar bola. Se Arboleda é o zagueiro artilheiro, depois dessa roubada de bola, Ferrarese virou o zagueiro garçom pro primeiro gol de Tapia pelo São Paulo. Tapia chegou, olhou, calibrou, bateu! Gol! Tapia! Deu aquele tapa nojento na bola. Quando ele já saiu o passe, eu tentar adivinar a jogada que ele ia girar para esse lado, por sorte deu bom
Y después, bueno, vi a Tapia correr, logré colocar a bola en boa posición para Tapia y después él hizo el resto, que también no era fácil definir ahí. Esse foi um jogo diferente, e não só pelo azar incomum do Luciano dentro da grande área. É que com 3-1 no placar, o São Paulo conseguiu a terceira vitória seguida, algo que não acontecia desde janeiro. E para a melhor sequência da temporada, basta vencer aqui pela Copa do Brasil na quarta-feira. O São Paulo já é o 8º colocado e agora deixa o Brasileirão para focar na Copa do Brasil. Quarta-feira tem jogo de ida contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Mais uma vitória do São Paulo. São Paulo que nesse recorte pós-Copa do Mundo é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro em relação a pontos, né? São 10 pontos conquistados em 5 partidas, né? Se a gente fizer uma classificação à parte, né? Tem o Flamengo com 12 e logo atrás vem o São Paulo com 10 e aí empatado com o Internacional, Cruzeiro e Palmeiras. Raed, foi bem melhor que o Fluminense no jogo de ontem. É um time que está se encontrando sob o comando do Crespo, principalmente com a mudança de mentalidade. Assim, não é uma mudança... Vou refazer aqui minha construção. O Crespo, ele imagina o time, taticamente, de uma forma que os principais jogadores do São Paulo possam se adequar, que são jogadores que consigam atuar por dentro, atrás do atacante de referência. Então, eu acho que essa, inclusive, foi a busca do São Paulo no mercado, buscar um treinador que pensasse o jogo onde pudesse abrigar juntos Lucas e Oscar, ou Oscar e Sabe-se Luciano. lá quando vai ter esses dois jogadores ao mesmo tempo. Né? Mas ainda assim é um time que está conseguindo resultados e performance a partir desse sistema de jogo. Então, olho no São Paulo, é um time que vem em viés de crescimento, tem que entender também como é que vai ser a sequência de jogos do São Paulo e se o elenco vai continuar performando e conseguindo se recuperar fisicamente. São Paulo também é um time que convive com muitas lesões. É justamente esse o ponto, né, Vini? A grande missão do treinador do São Paulo há algum tempo é conseguir montar um time competitivo diante de muitos problemas no departamento médico. E nesse momento, os protagonistas que a gente imaginava para o São Paulo não entram em campo. O Lucas Moura está fora há muito tempo, o próprio Oscar. Se a gente falar de outros nomes, o Caleri não volta mais essa temporada. Então, é a grande missão, né? A gente falava muito, debatia muito isso em relação ao Zubeldia. Será que os desfalques que não estão fazendo o São Paulo não render? Claro que é muito cedo. O Crespo voltou, tem 5 partidas de Campeonato Brasileiro. E na primeira delas teve muita dificuldade, já enfrentou o Flamengo logo de cara no Maracanã. Mas, pelo menos, o início é animador. Eu acho que assim, a partir do momento que você coloca os mesmos jogadores na mão de um outro treinador e o time passa a render mais, não dá pra gente cravar ainda, porque é começo de trabalho e a mesma oscilação que o Zubeldia sofreu, o Crespo também está sujeito a sofrer. Mas eu acho que já é uma resposta de que esse elenco deveria estar jogando mais com o Zubeldia. Né? Era um time que não perdia na Libertadores, estava bem nas Copas, mas no Brasileiro estava tendo muita dificuldade. Né? E daquele quarteto mágico, ideal, que a gente sempre projetou no começo do ano para esse São Paulo, a gente praticamente não viu, né? Caleri, Oscar, Luciano, Lucas jogarem juntos, e acho que nem dava para encaixar todo mundo junto. E dos 4, tinha um que nunca estava jogando, mesmo quando estava saudável. E mesmo quando os outros não estavam jogando, que era o Luciano, né? O Luciano foi banco, inclusive, para muitos jovens de Cotia. E hoje é o cara desse time do Crespo, né? Nos últimos 4 jogos ele tem 6 participações em gols, então hoje não dá para imaginar esse time do São Paulo sem o Luciano, que já marcou 3 vezes, deu 3 assistências. Vamos ver, né? Eu acho que é importante esse time ganhar corpo para quando os principais atletas voltarem, eles não terem que resolver a parada. Agora, tá difícil, né, contar com o Lucas, com o Oscar. Tem sido uma temporada muito difícil em termos de lesões. E é isso, né, Raed? O Luciano mostrando, chamando a responsabilidade de ser protagonista num momento como esse, né? Um jogador que gosta também de jogos grandes, a gente já falou sobre isso quando ele fez os 2 gols da vitória do São Paulo contra o Corinthians. Por mais que tenha perdido o pênalti ontem, é um símbolo também de uma arrancada, dá para dizer assim, do São Paulo, no momento prévio às decisões de mata-mata. O São Paulo consegue ter um respiro, consegue aparecer na primeira página do Campeonato Brasileiro e deixar de lado um perigo. Claro que o São Paulo não tem time para brigar na parte de baixo. A gente olha para o elenco do São Paulo, por mais que tenha os desfalques no departamento médico, a gente não coloca o São Paulo brigando na beira do Z4. Mas era isso que estava acontecendo. O São Paulo vai para a pausa da Copa do Mundo de Clubes numa situação ainda delicada. Então, esses resultados e até o desempenho, eles são importantes para o São Paulo ter uma tranquilidade nas Copas.
as Copas são os objetivos mais palpáveis para o São Paulo nessa temporada. O São Paulo tem o Atlético Paranaense nessa semana pela Copa do Brasil e depois tem a Libertadores. O São Paulo passou como líder do grupo, né, uma das melhores campanhas da primeira fase da Libertadores. Então tem essa importância também de deixar de lado, não correr risco mais na parte de baixo, lá perto do Z4. O Campeonato Brasileiro do São Paulo, com muitos empates ali sob o comando do Zubeldia, acabou deixando o trabalho do Zubeldia em questionamento. Era um time que o Zubeldia virava, mexia, ele tinha que fazer ajuste no que ele pensava de jogo. Então, ele botava, por exemplo, o Cédric numa segunda linha de meio de campo, porque ele tinha que ter um pouco mais de combatividade ali e não ter uma defesa tão exposta. O Crespo, em 2, 3 jogos, já conseguiu acertar o sistema defensivo, jogando com 3 zagueiros, fazendo um meio de campo extremamente sólido, tendo ali o seu trio ofensivo atuando no corredor central, é um atacante de referência, e 2 meias atacantes por trás, esses meias fazendo pêndulo quando o jogo for para os lados do campo. Então, só que o trabalho no Campeonato Brasileiro oscilava negativamente, era um time que empatava muito, não resolvia jogos, ao contrário, por exemplo, da Libertadores. Então, nesse momento, volta a atenção para a Copa do Brasil, são 2 semanas de Copa do Brasil, intercalando com o jogo do Brasileiro e depois a Libertadores, e é um momento de viés de alta do São Paulo na temporada. Ô, Bené, a gente está falando... mata-mata, né, Vini? Diga. Não, a gente está falando tanto do São Paulo, que está aí com uma campanha incrível depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense na contramão, né? Porque não venceu até agora, 4 derrotas seguidas, tendo muita dificuldade, precisa virar a chavinha para ontem, né? Não, sem dúvida. Resultados muito ruins do Fluminense, né? São 4 derrotas nesse retorno. A gente fala que a sequência era doída, né? A gente já falava sobre isso, né, Raia? De pegar os times que brigam na parte de cima, né? Nas 3 rodadas anteriores, pegou o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras em sequência, e agora é o São Paulo fora de casa. Mas você mesmo no Sport TV News na semana passada disse, tem muito para onde correr no Campeonato Brasileiro, né? Difícil você ter uma sequência tranquila numa competição desse nível, numa competição tão nivelada, na verdade, né? De times que a gente vê, time na parte de baixo arrancando ponto de time que briga por título. Além disso, é um campeonato de pontos corridos onde todo mundo joga contra todo mundo. Às vezes você pode até pegar 2, 3 adversários que a gente considere adversários que briguem em cima, só que aí você começa a colocar outros fatores em cima. Você tem o Fluminense que também está em disputa de outras competições. É um Fluminense que acabou de se mobilizar totalmente para a disputa de uma Copa do Mundo de Clubes, chegou à semifinal se mostrando competitivo, voltou para o cenário do Campeonato Brasileiro, ainda se mostrando competitivo, foi competitivo contra o Cruzeiro, foi competitivo ao extremo contra o Flamengo no Clássico, foi competitivo contra o Palmeiras. O único jogo, para mim, que foi fora da curva do Fluminense, em termos de competição que ele mostrou na Copa do Mundo de Clubes, foi essa derrota para o São Paulo. Mas aí a gente também tem que entender que tem uma ausência que era importantíssima para um sistema defensivo também de 3 zagueiros que o Renato achou durante a Copa do Mundo de Clubes. O Ignácio, a lesão né? do Freitas. E acho que o Ignácio também... quando você... Ignácio, eu troquei aqui, perdão. Quando você não pode contar com o Ignácio e entra o Manuel, eu acho que o time perde muito, né? E na ala esquerda você ter que jogar com o Canóbio ali, acho que prejudica demais o próprio jogo do Canóbio, porque ele não consegue nem ajudar na frente, né? E muito menos atrás, não é um marcador, então eu acho que essa tentativa do Renato até foi válida de já logo no intervalo mudar o esquema tático e tentar abrir mão desse esquema com 3 zagueiros, mas foi um jogo para se esquecer. Nos primeiros 30 minutos o Fluminense praticamente não incomodou, né, o Rafael. Vamos ouvir então o que disse o técnico Renato Gaúcho. Ele explicou nessas mudanças na escalação e comentou o momento do Fluminense. É um risco que se tem em mudar, mas lá no Mundial praticamente a gente estava fazendo a mesma coisa e estava todo mundo sendo elogiado, tanto o esquema quanto os jogadores que estavam jogando. Eu sei que a gente precisa melhorar, continuar trabalhando. Há 2, 3 semanas atrás estava tudo maravilhoso. São os mesmos jogadores, mesma comissão técnica, mesma diretoria. Então agora tem que ter muita calma nessa hora aqui. Não adianta achar que está tudo errado. Não está tudo errado. Que a gente precisa melhorar? Sim, sem dúvida alguma. A gente vai continuar trabalhando. E nunca esquecendo também que eu falei que está todo mundo teve férias, todo mundo teve uma pré-temporada, todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes. E o Fluminense não teve um dia de folga sequer, teve um dia na volta. Então, o desgaste ele é muito grande. E a cada 3 dias a gente tem que entrar em campo e precisa dar resposta.
Aí as palavras, então, do Renato Gaúcho. A gente aproveita para mostrar também um trecho que acabou viralizando, né? A gente está falando muito sobre essa questão da Copa do Mundo de Clubes, de como o Fluminense fez história nos Estados Unidos e tem esse retorno difícil. O presidente do clube, o Mário Bittencourt, né, depois do Mundial, estava empolgado e falou sobre a sequência que o Fluminense teria nesse retorno ao futebol brasileiro. Vamos conferir. E a Copa do Mundo continua. A gente vai jogar contra o Cruzeiro, depois contra o Flamengo, depois contra o Palmeiras, depois contra o São Paulo. E nós vamos voltar para o Brasil para ser campeão. Seja do brasileiro, da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Os resultados não vieram, né, Raed? E é bom dizer, né? O Renato fala, não é o mesmo elenco, mesma comissão técnica, mesma diretoria, né? E as cobranças apontam para uma crítica talvez até exagerada, né? O time não presta mais. Não era mil maravilhas por conta da Copa do Mundo de Clubes. Não vejo o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes virando a chave para ser favorito no retorno ao futebol brasileiro. Como o próprio Mário Bittencourt disse, vamos voltar para ser campeão. Acho que também ainda mais sem o Arias. Não era para tanto. Exatamente. Ainda perde a liderança técnica que era o John Arias, talvez o melhor jogador do futebol brasileiro naquele momento. Então o Fluminense vai se adequando também a um retorno à realidade. Acho que na Copa Sul-Americana, o Fluminense é o único brasileiro que passa como líder do grupo, está nas oitavas de final, tem grandes possibilidades de ir longe, mas pelo elenco que tem, falando em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, não sei se eu vejo o Fluminense entre os favoritos, não sei se você concorda. Não considero o Fluminense não está entre os grandes favoritos do brasileiro, não necessariamente por conta da performance desse recorte específico, mas eu vejo outros adversários à frente do Fluminense em investimento, em estrutura, em bons jogadores, em poder de investimento, né? Agora, pegando especificamente essa frase do presidente do Fluminense, é óbvio que vira meme, que os adversários, a torcida contrária vai brincar, mas eu achei um recorte de frase ali, ele falando com os jogadores, pertinente. Vamos voltar para o Brasil, vamos voltar a disputar o Campeonato Brasileiro, a gente tem confrontos importantes, e a gente vai voltar para ser campeão, seja do Brasileiro, da Sul-Americana ou da Copa do Brasil. Então ele estava ali incentivando o seu elenco depois de uma derrota dolorida e doída. Ali é o papel dele, né? É o papel dele. Então, assim, é óbvio que o torcedor vai pegar isso e vai fazer isso uma farra, né? Vai tentar brincar e capitalizar em cima dos resultados que o Fluminense teve. Agora, eu não considero a atitude do presidente ali em falar isso para os jogadores uma atitude. Também não. Até porque eu acho que ele tá, não é nem no direito, ele está no dever dele de gestor e de presidente de falar, olha, se a gente fez o que a gente fez aqui contra gigantes da Europa e ninguém esperava nada e a gente surpreendeu, a gente tem condições de voltar e de competir com todo mundo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que os resultados geram esse meme, eu acho que o torcedor rival tem mais que tirar a onda mesmo, mas eu acho que naquele momento fazia sentido falar isso. Se a gente fez o que fez contra a Inter, contra a Borussia, dá para competir contra equipes que estão na parte de cima da tabela do brasileiro. Agora, tem um ponto interessante, que é a fala do Samuel Xavier depois do jogo, onde ele fala que o momento é de parar de arrumar desculpas. E eu acho que vai até um pouco na contramão do que disse o próprio Renato, né? A gente não teve um dia para descansar, não teve tempo para recuperar, e não vai ter tempo mesmo, o calendário é esse. Então, ou o Fluminense volta a jogar bola e volta a se mobilizar como vinha fazendo na Copa do Mundo de Clubes, ou vai empilhar derrotas e o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. É por aí, né, Raed? Acho que o discurso do Samuel realmente é bem distante do Renato, né, quando fala essa questão de folga. E esse período para trabalhar nessa folga não vai chegar tão cedo, né? O Fluminense está em 3 competições, tem a Copa do Brasil, onde pega o Internacional, depois tem a Copa Sul-Americana, só chegaria em caso de uma eliminação. Então, nesse momento, o Fluminense tem que se preparar para atuar em 3 frentes. E quando o Renato fala que ele não teve tempo, os jogadores não tiveram descanso, o Renato ele exige muito fisicamente dos seus jogadores. É um time que exige da intensidade. Então o Fluminense realmente estava mobilizado para a Copa do Mundo de Clubes, fez jogos muito acima da média na Copa do Mundo de Clubes, conseguiu chegar à semifinal da competição, era um time extremamente competitivo e volta a falar. O Fluminense, quando volta para o Brasileiro, foi competitivo contra o Cruzeiro, mas saiu derrotado. Acontece, normal. Foi competitivo contra o Flamengo, foi derrotado nos minutos finais. Foi competitivo contra o Palmeiras, saiu derrotado. 3 derrotas que podem ser doloridas, mas eram 3 derrotas contra os 3 rivais que estavam disputando ali primeira, segunda, terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Acontece.
O jogo de ontem contra o São Paulo que é o ponto fora da curva. O Fluminense não foi competitivo. E é o jogo em que o time não é o time titular que é colocado em campo, né? O Renato mexe muito no time, por opção também, e algumas, né, por necessidade. Algumas mudanças. 7 trocas, né? O Fluminense tem muitas mudanças, talvez isso explique também a queda de rendimento tão brusca, né, Vini? E esse recorte que o Raed trouxe é importante. Por detalhe, o Fluminense não teve uma pontuação um pouquinho melhor nesses confrontos tão difíceis, né? Contra Flamengo, Palmeiras, por exemplo. O gol do Flamengo sai no fim do jogo, numa jogada, né, de bola aérea, bola parada, inclusive. E contra o Palmeiras, o Fluminense é melhor em boa parte do jogo e acaba em falhas individuais concedendo uma virada jogando em casa. Talvez aquele jogo, né, num detalhe, pudesse ter virado a chave de forma positiva para o Fluminense. Por isso que a gente vai continuar falando, né? É um campeonato que é muito traiçoeiro, porque você poderia ter somado alguns pontos ali contra times que estão brigando pelo título, e aí a partir do momento que você não soma nenhum ponto, você chega pressionado, o próprio Samuel Xavier disse isso ontem, você chega quase que com a obrigação de vencer o São Paulo no Morumbi, que é sempre uma tarefa difícil, independentemente da fase do rival, né, do adversário, é difícil você chegar no Morumbi com essa obrigação de temos que vencer. Então acho que para ontem o time tem que virar essa chavinha, tem que entender que a Copa do Mundo de Clubes já acabou, mas que o nível de mobilização tem que ser o mesmo, porque o Campeonato Brasileiro é pedrada atrás de pedrada, não tem jogo fácil, né? E eu acho que a partir do momento que você mexe, se com o time titular e com força máxima já é difícil, você tendo que fazer 7 mudanças, que foi o que o Renato fez ontem em relação à equipe que perdeu para o Palmeiras, fica ainda mais complicado. O sistema de jogo fica difícil, a construção, se você tem o Manuel no lugar do Ignacio, se você tem o Canóbio como ala, fica muito difícil, né? Mexendo tanto assim no time. Essas situações acabam se invertendo, a pontuação muito próxima ainda, mas o São Paulo sobe no Campeonato Brasileiro, a 8ª posição com 22 pontos, o São Paulo já fez os 17 jogos, o Fluminense tem 15 partidas realizadas, mas cai para a 12ª posição com 20 pontos. Para a gente arredondar, Vini, sobre esse jogo, você está na contagem regressiva para o Ferreirinha? Faltam 4? Faltam 4, é isso? Faltam 4. E eu posso falar porque sou amigo do craque, né? Mas quem não está na contagem regressiva está vivendo errado. O Brasil mobilizado, Ferreirinha chegou a 6 gols na temporada. Vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo venceu o Atlético Mineiro, agora é o líder do Brasileirão com um jogo a menos. E de quebra, 2 novos reforços conheceram o Maracanã. O primeiro encontro nunca diz muito sobre o futuro das relações. No entanto, a noite de domingo já deixou uma boa impressão em 2 dos novos jogadores do Flamengo. Emerson ficou arrepiado. Saul teve o nome gritado. Mais de 54 mil torcedores no Maracanã. E o meio-campo espanhol já está na boca do povo. Gostou mais de quem dos reforços novos aí? O que chegou agora, o Samu. O Saul foi apresentado a uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro. De tantos jogos decisivos, como a final da Copa do Brasil do ano passado, vencida pelo time carioca. Flamengo campeão! Certos rubro-negros não concordam muito com sacudido, enfiado a sacola no adversário, mas o placar não foi tanto assim, né? É o árbitro de vídeo horroroso, aquele árbitro de campo também ruim, gols anulados, pênalti perdido, São Paulo de Crespo tá daquele jeito. O Crespo chegou pra mudar tudo, o Crespo chegou pra revolucionar o São Paulo, rapaz, era isso. Cadê os Zubelovers aí que falava que não, vai trocar treinador, não vai mudar nada, porque o problema não é o Zubeldia não erra nunca. Eu tava assistindo um vídeo hoje aqui do canal do Luca Bop, São Paulino, jornalista, tava o Vitor Birner nesse podcast. Aí os dois rasgaram seda pro Zubeldia, falaram que ia provar por A mais B que é errado criticar o Zubeldia, era errado falar que o Zubeldia era Ninguém nunca falou que o Zubeldia era o principal problema do São Paulo, mas que ele errava muito e não tava conseguindo extrair o melhor do time, não tava conseguindo extrair aquilo que se esperava do time, que o suco da laranja que o Zubeldia tinha na mão já tinha acabado. Eu sempre falei isso aqui, mas o Vitor Birner, o Luca Bop, o Arnaldo, o Tirone e os demais ali, os outros jornalistas que não vou nem citar o nome que não merecem, lambia as bolas do Zubeldia, mesmo o Zubeldia fazendo caca atrás de caca. O Crespo chegou, colocou cada um no seu lugar, fez o time jogar mesmo com as mesmas peças que o Zubeldia tinha. Não mudou nada.
O Zubeldia só não tinha o Tapia, que entrou e fez gol hoje. O Tapia, tá, gente? Tô falando do Tapia. Não tô falando do Mbappé, tô falando do Tapia. O Crespo chegou, o Oscar fez 2 jogos, se lesionou. O Crespo chegou, não contou com o Lucas até agora. O Caleri segue lesionado. O Luiz Gustavo também não tá. É o mesmo time. E olha só o que o Crespo fez com essas mesmas peças em relação ao que o Zubeldia tava fazendo. Tá? O Zubeldia era o principal problema do São Paulo? Não era. Mas era um dos problemas. Não tava conseguindo extrair o melhor do time. Não tava conseguindo fazer o time jogar. E o Vitor Biner falou, porque o Zubeldia teve problemas, porque os jogadores do São Paulo tiveram queda de rendimento, os jogadores do São Paulo tiveram lesão. O Zubeldia nunca tinha o time inteiro nas mãos. Mas quando tinha contra o Velo Clube, contra a Inter de Limeira, não venceu. Contra o Santos, não venceu. Não venceu o Velo Clube, tá? Com o time titular, com Caleri, Oscar, Lucas, Luciano, Pablo Maia. Velo Clube, Inter de Limeira, Santos, mesma coisa. Não venceu. As únicas 2 vitórias do São Paulo no Campeonato Brasileiro antes do Crespo chegar tinha sido contra o Santos e contra o Grêmio. 2 equipes horrorosas. Com o time do São Paulo ainda vencendo na Bacia das Almas. O time do Crespo, com exceção ao jogo do Flamengo, o time do Crespo joga bola. O time do Crespo entra pra fazer gol, entra pra vencer. Já falei aqui, vou repetir, é um time objetivo. É um time sem rodeio, é um time organizado, é um time que troca passe, é um time... Cara, teve um lance... Eu acho que foi no lance do pênalti do Luciano, não vou lembrar. Mas que o Ferreirinha e o Marcos Antônio fazem a mesma jogada daquele gol contra o Juventude. Um lance idêntico. Idêntico. Por quê? Porque é treinado. Porque é trabalhado no dia a dia. Porque o time do Hernan Crespo é um pós-jogo. Hoje, por exemplo, foi o jogo. Amanhã não vai ter folga, irmão. Amanhã vai trabalhar, vai treinar. Porque na quinta-feira tem jogo contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Se fosse em tempos de Zubeldia, amanhã era folga pros guerreirinhos. Mesmo não vencendo o jogo, se não vencesse, tá? Porque o time de São Paulo perdia jogo, jogava mal e era 2 dias de folga. E depois reclamavam que não tinha tempo pra treinar. Que não tinha tempo... Pô, é sacanagem. Então, o time do Crespo, o São Paulo do Crespo, joga bola. O São Paulo do Crespo é um time que tem criatividade, que tem jogada trabalhada, que tem dinamismo, que tem versatilidade. Pô, você vê o Bobadilha caindo pela direita, o Bobadilha caindo pela esquerda, Marcos Antônio às vezes caindo pela direita, pela esquerda, os meias indo pelos lados, chegando ali ofensivamente, dando opção no ataque. O Alisson hoje, coitado, tá jogando fora de posição, mas tava como meio campista, mas daqui a pouco ele tava como centroavante, empurrando a minha defensiva pra trás. O Luciano jogando muita bola. Perdeu o pênalti hoje, tudo bem. Mas fez uma jogadaça pro gol do Arboleda. O Luciano participou de todos os gols do São Paulo desde quando o Crespo voltou. Todos os gols. 3 gols e 3 assistências. Poderia ter feito mais um gol hoje, mas perdeu o pênalti, telegrafou. Aí eu vejo gente falando assim, é um absurdo o Crespo deixar o Luciano bater o pênalti. Porque... Vai colocar quem pra bater o pênalti? Desde que o Reinaldo saiu e o Galopo saiu, mais recentemente, São Paulo não tem batedor de pênalti. O Lucas não é cobrador de pênalti. O Caleri não é cobrador de pênalti. São Paulo não tem. Tem que achar alguém aí pra ajudar, porque tá difícil a situação. O que você achou aí do jogo de hoje, rapaziada? Pra você, quem foi o melhor em campo? Hoje o time, eu acho que não teve um destaque individual pra mim. Acho que foi muito coletivo, tá ligado? Apesar do Luciano fazer a jogada do gol e tal, Marcos Antônio muito bem mais uma vez, o Bobadilha mais uma vez. Mas o jogo foi muito coletivo, eu acho, né? Um primeiro tempo em que o São Paulo dominou completamente as ações. O Fluminense foi dar o primeiro chute no gol apenas aos 36 do primeiro tempo. O primeiro chute nem foi no gol, tá? Foi pra fora, mas foi a primeira finalização do Fluminense. O único chute no gol que o Fluminense deu na partida inteira foi o gol do Samuel Xavier, que uma falha da zaga do São Paulo, falta de comunicação entre o Wendel e o Alan Franco, a bola sobe pro Samuel Xavier, e ele completamente torto consegue chutar e põe a bola no cantinho. Dava pro Rafael dar uma esticada, pelo menos tentar esticar um pouquinho a mão, né? Balbuena foi recentemente oferecido ao São Paulo por meio de intermediários e representantes. No entanto, o nome do zagueiro paraguaio não empolgou a diretoria tricolor, que preferiu não avançar nas conversas. A avaliação foi baseada principalmente no momento do jogador e no perfil buscado pelo clube. Aos 33 anos, Balbuena vinha de temporadas irregulares e com pouco destaque em suas últimas passagens. Mesmo com a necessidade de reforçar a zaga, o São Paulo adotou cautela. A cúpula entende que o elenco precisa de equilíbrio entre juventude e experiência, algo que o paraguaio não atenderia neste momento.
A decisão também considerou a presença de vários jogadores jovens, oriundos de Cotia, e veteranos já consolidados no plantel. Reforços mais jovens são vistos como ideais para dar sustentação ao grupo e possibilitar revenda futura. Por isso, o nome de Balbuena foi rapidamente descartado. Sem espaço no Morumbi, o zagueiro foi procurado por outras equipes do Brasil. O Grêmio, que buscava uma peça experiente para sua linha defensiva, agiu rápido e fechou a contratação. O anúncio oficial foi feito nesta semana, com expectativa de que o atleta reforce o setor já no próximo jogo. O tricolor gaúcho vê em Balbuena uma liderança técnica e de vestiário para momentos de pressão. Apesar do histórico recente, a comissão técnica do Grêmio acredita que ele pode recuperar seu bom futebol com sequência e confiança. A aposta foi aprovada pela diretoria. Enquanto isso, o São Paulo segue atento ao mercado em busca de um zagueiro com outro perfil. A preferência é por atletas mais jovens, com vigor físico e margem de evolução. A ideia é evitar contratações pontuais que não se encaixem no modelo a longo prazo. Balbuena, que teve boa passagem pelo Corinthians no passado, agora tentará um novo capítulo na carreira com a camisa gremista. E você, torcedor, o que acha da situação de Balbuena? Deixe sua opinião nos comentários.